Bom, e vamos falar do que a gente agora pode esperar dessas semifinais de Champions League que vai acontecer. Bom, os confrontos já estão definidos, né? Borussia Dortmund e PSG. E também, fechando a outra chave do grupo, teremos Real Madrid e Bayern de Munique. E sendo bem sincero, agora que o Real Madrid passou pelo Manchester City, eu não vejo que o Bayern de Munique, ou que o PSG, ou que o Borussia Dortmund sejam equipes que vão conseguir tirar o Real Madrid dessa Liga dos Campeões nessa reta final. Eu acho muito, muito improvável. Apesar de que, né, se trata de futebol, tudo pode acontecer. Então, cara, pode acontecer, mas eu acho muito, muito pouco as chances disso acontecer, do Real Madrid ser eliminado nessa reta final de Champions para uma dessas equipes. Sem querer desmerecer, né? Até porque cada uma delas vem jogando da sua melhor forma que pode, trabalhando muito bem com aquelas peças que tem ali no campo, funcionando perfeitamente bem. A Champions não é fácil, as equipes estão mostrando isso, né? Virada após virada. O PSG começou perdendo o primeiro jogo em casa, no Parque dos Príncipes, contra o Barcelona, foi lá e virou. O Mbappé simplesmente, pô, acabou o jogo. O Luiz Henrique montou um esquema simplesmente assim, perfeito. Tudo deu certo ali, com um pouquinho de aperto no começo. E também tivemos uma grande reviravolta, né, nessa Champions, porque foi o seguinte, tipo, até as oitavas eu via, cara, muita gente comentando no Twitter e páginas do Instagram, no TikTok também, falando de que a Champions tinha perdido o seu brilho, tinha perdido assim, o seu auge, não tava a mesma coisa de antes, já que não tinha mais, né, nem Messi, nem Cristiano Ronaldo. E, cara, parece que esse discurso finalmente se acabou, né? Porque vemos duas grandes partidas, da do Real Madrid contra o City, da do Borussia Dortmund contra o Atlético de Madrid. Simplesmente assim, porra, jogões, ó. Grandes jogos que, cara, quem perdeu, quem não assistiu, perdeu e muito, tipo, a ponto de fazer um minuto de silêncio para quem perdeu esses jogos, porque foram espetaculares. Por mais que agora, né, a gente esteja na nova era, não tem mais Messi e Cristiano Ronaldo, a Champions nunca, nunca vai deixar de ser boa, de ter grandes reviravoltas, de ter muita emoção, de ter bons jogos. Isso sempre existiu e sempre vai existir. E, bom, agora eu vou dar um pouco dos meus palpites para quem eu acho que vai acontecer nessa reta final de Champions, nessas semis e depois para as finais. Como eu falei, eu acho que o Real Madrid agora é o grande favorito para essa Liga dos Campeões. Mas pode ser que não ganhe, né? A gente não sabe o futuro, ninguém vê. Futebol é uma coisa muito, muito imprevisível. Mas, né, se eu puder dizer o nome do Real Madrid para mim, já está na final. Essa equipe do Bayern de Munique, não que seja um time ruim, mas não é um time, tipo assim, olhando as outras equipes, eu vejo que elas estão muito mais organizadas, muito mais compactas, muito mais eficientes com os seus esquemas de estilo de jogo do que o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, de momento, parece que faz uma ou duas partidas ruins, oscila muito na temporada, mas quando eles mais precisam, eles vão lá e pum, vence, volta a jogar e convencer, né? Que é o importante. E agora, né, com o Harry Kane, assim, complica as coisas ainda mais. E, pô, Real Madrid Bayern é um grande jogão mesmo, assim, nível de quase ser um clássico da Europa, porque muitas temporadas atrás a gente já viu esse confronto acontecendo e na maioria das vezes deu Real Madrid, então vamos ver aí o que vai acontecer agora nessa temporada de 2024. Agora vamos falar do outro lado da chave que teremos do jogo, né, de Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Bom, agora o Borussia Dortmund merece muitos e muitos parabéns por ter chegado nessas semis, né? Lembrando que Borussia Dortmund, tanto quanto o PSG, estavam numa fase de grupos ali, numa fase da morte, porque foi uma chave de grupos que eu creio mais complicada nessa temporada. Se eu não me engano, foi Newcastle, Milan, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund. Assim, times de elite da primeira divisão, obviamente, né? Primeira divisão. Enfim, que tiveram que, cara, jogar muito e de começo eu não botava fé no Borussia Dortmund chegando nessa semi. Pra mim foi uma enorme surpresa, mas é um time que me convence que vem jogando muita, muita bola. Por isso que, cara, mesmo se eles ganharem, não será uma surpresa, porque tem um técnico que sabe muito bem o que tá fazendo. E também, né, por ser a última Champions do Royce ali pelo Dortmund,
essa Champions tem um peso gigantesco para ele que, cara, se ele ganhasse seria muito, muito da hora. Seria a melhor despedida possível, né? Já que ah, no título do campeonato alemão não seria mais possível ganhar, ficou com o Bayer Leverkusen. Então, o que resta para o Dortmund nessa temporada ainda é essa Champions League. E mesmo se os caras chegarem na final, assim, uma equipe que surpreendeu e muito nessa temporada, de verdade, chegaram muito, muito longe, foram guerreiros. Bom, e agora vamos falar do Paris Saint-Germain. O PSG, cara, do Mbappé, também outro time que estava nesse grupo extremamente complicado, tomaram na fase de grupos 4-1, se eu não me engano, pro Newcastle e, cara, conseguiram reverter, tipo, passaram nesse grupo complicadíssimo, estão indo muito bem. Tiveram essa grande atuação contra o Barcelona. O Mbappé é o nome do time e tá com muita, muita moral. O cara tá carregando, fazendo de tudo. Ele quer muito essa Champions e também pode ser a última dele, né, pelo PSG, já que ele tá para ir pro Real Madrid. Segundo os jornais franceses e da Espanha, parece que já está se encaminhando um acordo entre ele e Real Madrid. E também, né, seria muito, muito épico e muito fantástico se ele conseguir essa Champions aí. Também só de chegar já na final, nas semis, cara, foi um grande trabalho. É o nome do time, se eu não me engano, acho que ele é o artilheiro dessa Champions. O cara tá simplesmente assim, voando, imparável, on fire. E também pelo trabalho coletivo, né? O Mbappé é o nome principal do time, mas, cara, tem o Beraldo que chegou e tá jogando muita bola no PSG, Donnarumma, Marquinhos, todo mundo ali fazendo um trabalho excelente que tá aí colhendo os frutos e chegando mais uma final de Liga dos Campeões, jogando muita, muita bola e surpreendendo todos, como inclusive a mim. Eu não esperava também que o PSG fosse passar com uma certa facilidade pelo Barcelona e fosse, assim, chegasse tão longe nessa Champions. Aí vamos ver qual que é o desfecho disso. Eu acho que, se eu puder cravando aqui agora, a final seria PSG e Real Madrid nessa Liga dos Campeões.